E agora vamos ouvir então o João Malavolta do Instituto Ecosurf. Boa tarde a todos, se me permitem ficar de pé. Quero agradecer a oportunidade. Hoje é um dia muito especial para nós, o dia do engajamento. O Instituto Ecosurf tem no seu DNA a questão do engajamento. E eu estou com um desafio aqui de tentar trazer um pouco da praia para Brasília, porque o oceano já está entre nós. Então eu vou começar com um vídeo breve e depois eu vou avançar na minha apresentação. Apresentação, por favor. Bom, esse vídeo de introdução, ele traz o momento do Instituto Ecosurf. É um processo que se iniciou no ano de 1998 e a organização foi formalizada no ano 2000. A gente completa agora, o mês que vem, no dia 5 de julho, 21 anos de organização dedicada a trazer a perspectiva da sustentabilidade para a comunidade do surf. Aqui? Ok. Bom, proteger o oceano é da nossa natureza. A Ecosurf ela vem com esse olhar de pensar o surfista como um sujeito social que deve assumir a sua responsabilidade no cuidado com esse ambiente, o qual ele passa boa parte da sua vida, onde ele produz cultura, onde ele produz o seu lifestyle, como a gente costuma dizer. A Ecosurf é uma organização, como eu comentei, ela foi criada na cidade de Itanhaém, no litoral sul da Baixada Santista, na costa paulista. Ela tem como missão empoderar o surfista para atuação em causas públicas, proteção das ondas e combate ao lixo do mar. A estrutura conceitual do Instituto Ecosurf, ela remete à cultura, ao meio ambiente, à filosofia, às tradições, ao cuidado e aos saberes que é produzido por essa comunidade do surf. A gente tem uma familiaridade muito legal com Brasília, a que sempre foi um palco de grandes manifestações a favor da causa e do movimento ambientalista brasileiro, e por vezes a Ecosurf esteve aqui na capital federal, trazendo a sua mensagem e o seu ativismo e o seu engajamento. A Ecosurf tem os Ecomandamentos, que ele fala sobre engajar, contribuir, organizar, semear, unir, respeitar e fortalecer. Os Ecomandamentos eles funcionam como as nossas metas. A Ecosurf já tem um posicionamento, eu sempre digo, é onde estamos e onde chegamos, surfar global e agir local. Então é um processo distribuído, descentralizado, que funciona como uma rede orgânica, que já ultrapassou as fronteiras territoriais do continente sul-americano.
E no Brasil, a gente também conseguiu expandir essa rede a alguns outros estados e cidades da costa brasileira. O foco prioritário do Instituto é o combate ao lixo do mar e a proteção das ondas. E por que proteger o oceano? Na minha introdução, eu falei que eu estou tentando trazer a praia para Brasília, porque o oceano já está entre nós. 61% do oxigênio liberado na atmosfera advém do oceano. Ou seja, a cada 2 respirações nossa, uma é porque o oceano nos fornece esse incrível serviço ambiental. Abriga mais de 90% das formas de vida. É o oceano que permite a Terra ser habitável de modo como a gente conhece. Cobre 71% da vida, ou melhor, 71% do planeta, mas o nosso homocentrismo, a gente colocou ele como um planeta Terra, e não um planeta Água, da hidrosfera, que são esses ambientes úmidos, inclusive rios, os lagos. Fonte de energia limpa, regulação climática. Somente 2% dos oceanos são áreas protegidas mundialmente ainda hoje. É um espaço de transporte de bens e mercadorias, além de ser um ambiente de lazer e recreação. Combate ao lixo do mar, que é o tema da minha apresentação. O que está acontecendo no oceano? Anualmente, entre 8 e 12 milhões de toneladas chegam ao oceano. É um dado já muito batido, que até 2050 haverá mais peixe, mais plástico do que peixe no oceano, num olhar de que se a gente conseguir continuar nesse processo de falta de capacidade gerencial do resíduo que vaza das cidades para os rios que chega no oceano, a gente vai ter em peso em 2050 essa quantidade maior do que peixe. 90% das aves marinhas, em algum momento da sua vida, teve contato com o plástico. Existem 5,25 trilhões de pedaços de detritos plásticos flutuando no oceano. E a participação do Brasil nisso tudo é 325 mil toneladas anuais de resíduo que vaza para o oceano por conta da falta de gerenciamento desses materiais. Então, essa é uma foto para ilustrar, a gente está falando de número, mas será que tudo isso é verdade? Era só um plastiquinho, disseram 7,5 bilhões de pessoas. Essa é uma imagem do Golfo de Honduras, no Caribe, é uma imagem de 2018. Eu me envolvi muito mais em pensar a questão da poluição do oceano, do passivo ambiental que é o plástico do oceano, participando de uma expedição em 2014, onde eu fui convidado por uma produtora suíça que reuniu pesquisadores e ativistas da Califórnia, da Suíça e do Brasil, para a gente partir da Indonésia para 2 ilhas que ficam aqui, no Oceano Índico, para a gente conhecer a sopa de plástico, a mancha de resíduo nessa parte do planeta. E aqui, durante a nossa navegação no veleiro Cocoboingo Alive, com os pesquisadores incríveis como o professor Marcos Eriksen, no Instituto Five Gyres, a gente percorreu, fazendo uma pesquisa com um sistema de rede chamado Mantatrol, coletando microplástico nessa parte aqui do Oceano Índico. Quando nós chegamos nas ilhas, Christmas Island e Coco Island, para nossa surpresa, áreas remotas do oceano. Então, para mim, foi um susto de dizer que o plástico no oceano ele não tem fronteira. Então, aqui são algumas imagens. Vou voltar. Algumas imagens, a gente percorrendo as ilhas inteiras desabitadas. E essas ilhas isoladas, elas funcionam como um grande amostrador do que é a poluição que está presente no oceano, na deriva, essa chamada sopa. Eles falam essa sopa, essa ilha de plástico, como uma figura de linguagem. No entanto, as ilhas próximas a essas regiões realmente possuem muito resíduo plástico. E como que esse resíduo plástico chega no oceano? Então, existe o abandono intencional ou não, ação de fatores climáticos, ambientais e atmosféricos. Isso leva para o sistema de drenagem urbano, pluvial, para os cursos d'água e, finalmente, para a parte mais baixa, dos continentes, que é a praia, que é o mar. Então, a questão da gravidade faz que tudo isso vá parar através dos rios no mar. E aqui eu trago um pouco do que é essas imagens em vermelho, são as grandes manchas de poluição por plástico, os giros de plástico no oceano,
E em amarelo são os rios, que colocam essas grandes, que drenam esses resíduos para o mar. E aqui a gente tem que somente 90% do plástico que vaza das cidades, que vai para o oceano, que totaliza essa poluição insana que a gente vê, são de rios, 10 rios na Ásia. E aqui está a mancha, né, de como essa poluição se materializa, né, nesse espectro de luminosidade de calor. Então aqui você tem 1 milhão de pedaços de plástico por metro quadrado nessas áreas que estão laranja e avermelhadas. O giro de plástico dessa parte do Pacífico, do Oceano Pacífico Norte, ele é do tamanho do Texas, segundo as pesquisas, e é uma que o capitão Charles Moore, grande capitão, descreveu em 1998. E aí alguns dos impactos que a gente vê dessa poluição, né, tanto na biodiversidade como nas populações humanas, nas espécies com as quais a gente divide a nossa casa comum. E aqui a gente tem o copépode, que é uma das menores dos micro-organismos do oceano interagindo já com plástico. Aqui é um experimento feito em laboratório para falar sobre a contaminação da base da cadeia alimentar do oceano. E como a gente está enfrentando esse problema? Através do projeto Limpeza de Praia. As ações do projeto Limpeza de Praia, elas visam encorajar as pessoas a agir, gerar sensibilização dos públicos e visam endereçar o problema. O projeto tem como uma fórmula que é mapear as áreas que precisam ser despoluídas, educar as pessoas, transformar esses lugares e analisar o que é esse resíduo plástico encontrado. Os territórios de ação desse projeto, ele divide em duas frentes. Áreas urbanas, são as praias nas cidades ou semi-urbanas, e as áreas remotas, ilhas, áreas isoladas e unidades de conservação brasileira. Aqui são algumas fotos dos movimentos de mobilização da Ecosurf. Desde o ano 2000, a Ecosurf realiza o Dia Mundial da Limpeza em rios e praias. Isso aqui são atividades de despoluição em áreas urbanas. E aqui são atividades de despoluição em áreas remotas. Então você vê que a quantidade de resíduo encontrada nessas áreas remotas, que não tem limpeza pública, que não tem a presença do Estado, por exemplo, no tocante a resíduo, elas viram verdadeiros depósitos de lixo. Durante os nossos processos de limpeza, a estratégia de tangibilização dos materiais, os quais a gente faz toda uma separação, uma triagem, com sinalização dos tipos de materiais que são encontrados, para que os voluntários possam visualizar a quantidade, né, do resíduo sólido que é encontrado. Só que foi algumas das nossas incidências, um relatório feito em parceria com a ONU, durante a Mares Limpos de 2018, onde a gente conseguiu criar um ranking dos 10 resíduos mais encontrados a partir de limpeza de praia, que foram ações em mais de 130 cidades. Aqui é uma ficha de pesquisa que a gente utiliza para fazer o levantamento dessas informações. Aqui é a auditoria de marca, que a gente busca construir também, para identificar quem são os verdadeiros vilões quando o assunto é embalagem. Então aqui tem o top 8 de marcas identificadas em alguns dos nossos processos. E aí eu vim falar um pouco sobre o oceano circular, que tem tudo a ver com o tema do congresso, que é o futuro é circular. Então a gente criou essa matriz oceano circular, que na verdade nada mais é do que uma limpeza de praia. Então, até é redundante você falar limpeza de praia, lixo zero. Obviamente que uma limpeza de praia ela tende a gerar um lixo zero. Mas para onde vai esse material depois da limpeza de praia? A gente transfere o problema de lugar? Então, isso é uma pergunta que sempre me deixou muito inquieto. E aí a gente criou essa matriz que fala sobre o passivo ambiental, o poder da mobilização e do engajamento, a recuperação de resíduos com a limpeza, que regenera o ambiente, que você dá uma destinação do resíduo para a reciclagem, que permite esse material ser reintroduzido e se transformar em novos produtos. Isso consegue gerar uma cadeia de custódia com rastreamento dos materiais e ressignificar o consumo daquele indivíduo que quer optar por ter produtos que tragam certificações que sejam reais e tangíveis. Então aqui é uma imagem de uma praia no litoral paulista, Praia do Itaguaré. Aqui atrás é uma unidade de conservação, Parque Estadual da Restinga de Bertioga, é um lugar incrível, você vê a fisionomia do ambiente preservada, é uma praia que teoricamente aparente ser limpa.
E aí, depois de 90 minutos, com 300 voluntários numa ação de despoluição de praia, esse é o resultado. Então, aqui, na maior parte da lona, você vê materiais plásticos. Tanto polipropileno, poliestireno, PET, as aparas. Aí você tem vidro, você tem aqui o EPS, você tem a borracha, petrechos de pesca, metal, enfim. Isso é uma forma de você ilustrar na gravimetria que, de fato, o plástico é resíduo que a gente encontra nas limpezas de praia. Então, esse gráfico ele corresponde a esse estudo de análise de abundância da gravimetria. E aí, para onde vai? O que fazer com o resíduo depois da limpeza de praia? Dentro do programa Oceano Circular, a gente está conseguindo levar esse resíduo para cooperativas parceiras, incluindo os cooperados nessa cadeia de plásticos oriundos de limpeza de praia, e dando um novo sentido, inclusive, para a operação dentro dessas cooperativas. E algumas parcerias de sucesso, onde a gente tem empresas que estão se envolvendo dentro dessa matriz de oceano circular do EcoSurf. Então, a gente co-criou com a Natura, Caiaque Oceano, ano passado. A gente está com uma campanha com a Ocean Drop. Com a Disney, a gente fez um trabalho bem interessante e a Positiva, entre outros. Eu trouxe esses que são alguns dos mais recentes e emblemáticos. Com o Caiaque Oceano, a gente conseguiu trazer uma narrativa dentro da campanha da Natura e construir junto, trazendo conhecimento, trazendo verdade para um produto, para uma empresa que tem uma marca das mais valiosas hoje do mundo na área de cosmética e perfumaria, muito significado, onde a tampa, essa ombreira que a gente chama de tampa, ela é feita com plástico adquirido em cooperativas do litoral, justamente para induzir uma cadeia de plásticos no litoral, para você ter esse plástico interceptado, evitando impacto. Aqui a gente tem a Positiva, que é uma outra marca que a gente fez um trabalho bem interessante relacionado a essas embalagens também, com um componente de plástico oriundo do litoral. Aqui é um trabalho com a Disney, só que foi o baile da Vogue, de 2019, salvo engano, onde toda a fantasia dessa modelo é feita com resíduos oriundos das limpezas de praias do EcoSurf. E aqui a gente tem uma obra de arte que foi a leilão, também feito com resíduos oriundos das limpezas da EcoSurf. E essa campanha foi em comemoração aos 30 anos da Pequena Sereia. E aqui é uma outra campanha que está em curso agora pelo EcoSurf, junto com a Ocean Drop, que é uma marca de Santa Catarina, uma empresa de superfoods. A cada 25 gramas de lixo, a cada produto vendido, 25 gramas de resíduo é retirado do ambiente. Então, a gente criou com eles um sistema, um projeto totalmente personalizado. Eles têm uma média de X toneladas que eles colocam no mercado em embalagens e a gente recupera isso em resíduo com limpezas de praia. Então, algumas fotos que falam da EcoSurf, estou terminando. Jack Johnson, que é um dos parceiros estratégicos da instituição. Fotos de surf. Vamos lá, alguns parceiros também, só para concluir. Então, a gente termina com essa mensagem que o oceano nos deu as ondas e está na hora de conservar para retribuir o favor. Eu sempre fico parafraseando a professora, a pesquisadora Sylvia Earle, uma das grandes oceanógrafas do século XX, pioneira em mergulho. Então, essa foi minha mensagem, espero ter contribuído. Nosso lugar, nosso planeta, nossa responsabilidade. Aqui estão os meus contatos, WhatsApp, e-mail. Muito obrigado a todos. Obrigada, João. Isso aí tem tudo a ver com consumo, né? A gente precisa ser mais consciente.